quem a viu, como a vedes agora? Não é esta como nada em vossos olhos, comparada com aquela? Versículo 7 até o 9. E farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei paz, diz o Senhor dos exércitos. Amém. Podem sentar, obrigado. Então eu vou fazer aqui um link entre a comunidade de Ageu com a comunidade de Laodiceia, uma perspectiva mais de contraste do que de comportamentos ou postura singulares. Então a comunidade de Ageu, ela tem uma missão de edificar o templo. Eles estão voltando e o templo foi destruído. A ideia que eles têm de templo, ou a lembrança que eles têm de templo, é o templo de Salomão, com todo com aquele peso de beleza, de valor, de glória, no auge do Reino Unido. Foi edificado esse templo, foi construído esse templo. E aí vocês lembram devem lembrar que Salomão, ele é o último rei, então, desse período denominado Reino Unido. Saul, Davi e Salomão. E Salomão então edifica, recebe de Deus a autorização para edificar a casa do Senhor, e a faz de forma esplendorosa, tanto que, por causa do período de Salomão, ou das riquezas que Salomão chegou a conquistar, o termo salomônico dá sentido de algo bem glorioso, bem grandioso. Então a ideia que se tem, para quem não viu, e a lembrança que se tem na mente daqueles que viram, é de algo muito grandioso. E eles então têm o dever de construir uma outra casa para Deus. Até então ainda se alimentava dentro do entendimento teológico que Deus de fato tinha um lugar onde ele se mantinha mais presente que em outro, e naquele contexto precisava-se então de uma casa para se contactar com Deus. Deus ainda colocava a sua glória em objetos, em coisas. Por exemplo, a arca continha, dentro do contexto teológico, a presença de Deus. O templo também, Deus estava ali no templo. Claro que hoje, para nós, Deus não está mais em coisas, Deus habita em pessoas. Quantos são habitados por Ele aqui? Sinal. Então imaginem vocês no lugar deles, ou convivendo com eles. Você precisa construir uma casa para Deus. Os recursos, diferentes daquele contexto de Salomão, muito escasso. Eles não tinham o mesmo poder econômico. Eles não tinham
nem sequer o domínio. Eles eram vassalos, eles não tinham, o rei, na verdade, não tinha domínio absoluto, porque o reino estava sob domínio de outra nação. Mas Deus deu a eles a missão de construir o templo. É claro que, se nós olharmos o contexto, ao que parece, eles estão mais preocupados com a construção de suas próprias casas. Se usa isso até para nos exortar, que nós precisamos edificar a nossa casa, edificar as nossas vidas, correr atrás do que é melhor para nós, sem esquecer também que precisamos trabalhar. Mas nessa fala de Deus, sobretudo no versículo 3, fica claro que eles não estão fazendo porque eles não acreditam que eles vão atrair a presença de Deus, que Deus vai vir ao templo, porque o templo em nada vai se comparar com o templo de Salomão. Eles vão fazer um templo bem simples, e aí, se eles não conseguem fazer como Salomão fez, então eles não querem fazer algo menor. E é possível que isso também nos acometa, que muita gente entre nós não trabalhe, não execute a sua chamada, porque ao olhar para alguém que faz tão bem feito e se achar tão incapaz de alcançar aquele nível, a gente então se retrai e não quer trabalhar para Deus, usando isso como uma boa desculpa. Só que Salomão, ele diz o seguinte para nós, e até para a comunidade de Ageu, que o que vier à minha mão, eu devo fazer com a força que há em mim. O que te vier à mão para fazer, faze, ou faze conforme as tuas forças. Então a gente não precisa orar pedindo a força de Sansão, porque na verdade a gente não vai arrancar portão de bronze, nós não vamos ter que rasgar leão a partir da boca, nós não vamos ter que lutar com um exército de 1000 homens usando apenas uma queixada fresca de jumento. Mas se Deus colocar em nossa mão para fazer determinada coisa, o que Ele espera é ao nos olhar no exercício daquele trabalho, que Ele veja que nós estamos fazendo como a gente pode, usando tudo que a gente tem, embora que aos olhos dos mais capazes, mais afortunados, mais intelectuais, aos olhos humanos, aquilo seja simples ou até insignificante. Só que se eu estou fazendo como eu posso, pode ter certeza que isso está agradando a Deus. Se você está fazendo como você pode ter certeza que a glória do Senhor está sobre a tua vida e o teu trabalho. E é o que Deus vai dizer para essa comunidade: façam, edifiquem a minha casa, tirem da lembrança o aspecto de beleza ou de riqueza da casa que Salomão edificou, porque o que era grande naquela casa não era o ouro, não era a prata. O que era grande ali era a glória que eu coloquei lá. Façam a casa, que eu garanto para vocês que a glória desta última casa vai ser maior do que a da primeira. De repente a gente precisa analisar isso e
se curar da ideia de que a gente só deve fazer com excelência, e acreditar que excelência para Deus tem a ver com o que é excelência para os homens. A falta de excelência em uma obra, quando feita para Deus, não está ligado à ausência de ouro, não está ligado à ausência de prata, não está ligado à ausência de intelectualidade. Uma pregação excelente não está ligada a uma mensagem que cumpriu toda a demanda da gramática, da homilia, da homilética, nada disso. Uma mensagem, uma pregação, uma obra feita para Deus, com ausência de excelência, está ligada com a presença de relaxamento, está ligada com a ausência de prioridade, está ligada com a ausência de comprometimento, que é uma palavra que o pastor usa muito aqui. Se você está comprometido com aquilo que você está fazendo para Deus, de repente você é pregador, e você, por cargas d'água justificadas ou justificáveis, você não fala um português polido, mas nesse teu português, com ausência de polimento, no exercício da pregação, você faz com dedicação, faz com compromisso. Você não é um tipo de auxiliar que vem para o púlpito sem ter uma palavra de Deus para entregar. Eu sou de um tempo que os auxiliares subiam no púlpito com o dedo separando as páginas da Bíblia e passavam bem perto do pastor, para o pastor ver aquele dedo enfiado dentro da Bíblia, que está indicando que ele está preparado para dar uma palavra. Hoje as pessoas não só sobem no púlpito na qualidade de auxiliar sem ter uma palavra para dar, como tem a coragem de assumir o microfone sem ter uma palavra de Deus para transmitir. E aí você pode ser doutor em letras, pode ter até formação teológica nas melhores escolas, mas se você não tem comprometimento com a pregação, deixe um analfabeto comprometido pregar, porque a igreja não se alimenta de palavras bonitas, a igreja se alimenta de palavra de Deus. E para alguém expressar a palavra de Deus, nem precisa de racionalidade, porque a Bíblia diz que até a jumenta já profetizou. Então, para nós que somos racionais, o que Deus espera de nós, racionais chamados para um serviço, para um ministério, é que nós não devamos ficar medindo o que a gente faz com o que outro faz, ao ponto de se humilhar o que nós estamos fazendo, porque alguém faz tão bem, eu vou deixar de fazer porque eu não consigo fazer, e abandonar a minha atividade ou o meu talento. Eu entro, apesar de servo chamado por Deus, mas eu entro para o rol de servo mau e infiel. E observe que servo bom e infiel não tem nada a ver com a capacidade dele de multiplicação, mas tão somente com a capacidade de multiplicar.
Porque o indivíduo não foi chamado de servo bom e infiel, porquanto houvera transformado 5 talentos em 10 talentos, enquanto o outro transformou 2 em 4. 4 é notadamente bem menor que 10. Mas os 2 são chamados de bons, de fiéis, porque multiplicaram o que foi colocado em suas mãos. E aí todos os 2 têm as suas obras conceituadas no mesmo nível. A obra dos 2 são chamadas de obras poucas. Todas as 2 são intituladas de pouco. Forte fiel no pouco. Se Deus, e aqui a gente já está fazendo, me preste a sua fala, transicionamento, não é? Já está fazendo o transicionamento da parábola para o que ela quer dizer. Outro pegando os elementos que ali estão na parábola e já falando do que eles representam. Então Deus está dizendo para o servo que tem 4, que aquele 4 é pouco. Mas ao deparar com aquele que tem 10, ele também chama o 10 de pouco. Por quê? Porque Deus não compara o que você faz com o que o teu irmão faz. E nem você também pode estar comparando o que você faz com o que o irmão faz. O importante é que você faça. E se você acha que faz muito, tome cuidado. Se você está analisando o teu muito ao olhar para o que você acha que é pouco do irmão. Porque a referência que Deus usa para chamar de pouco o que nós fazemos, seja 4 ou seja 10, é o que Ele vai dar. Então, ao olhar para o que você faz e ao olhar para o que Ele vai te dar, Ele diz: tu foste fiel no pouco, no muito te colocarei. Porque muito não é o que nós estamos fazendo, muito é o que Deus tem para nos dar. Querido, então, te anima, te renova no serviço e faz a obra de Deus. Agora, não enterra os teus talentos. Não engaveta o teu ministério. Numa linguagem mais brasileira, não pendura a tua chuteira, não faz isso, não enrola a tua bandeira. Se você não faz na excelência que os homens exigem, ou que os homens requerem, porque eu fico imaginando como os homens são exigentes nos critérios de Nabucodonosor. Nos meus amados irmãos, ele escolhe, ele diz assim: vai lá e escolhe jovens. Eu já estava de fora. Primeiro critério: jovens de boa aparência. Já não dava para mim. Jovens que tenham capacidade de conviver no palácio. Ou seja, tem a ver com educação, com etiqueta, com ética. De sangue real. Sabe quantos de nós estaríamos? Olha para essa pessoa que está do teu lado aí. Tu bem tu ia, diz para ele. Bem tu que ia. Mas Jesus não. Jesus é totalmente paradoxal no critério dele. Ele escolhe as coisas que não são, as desprezíveis, as pequenas, as fracas. E aí, quantos estão dentro do critério de Jesus? Quantos? Vasos de barro,
mas nesses vasos de barro Ele põe o seu tesouro, para que a excelência da glória não seja do vaso, mas de Deus. A glória é dele. Aleluia. Então essa comunidade pode falar muito para nós, quando a nossa postura é essa, de ficar medindo o trabalho de um com o outro, de ficar achando que faz mais, com a síndrome de Marta. Jesus, tu não vê que só eu trabalho nessa congregação? Tu tem muita sorte, hein? Se não fosse eu aqui. Eu fico imaginando que se eu morrer, como é que essa igreja vai ficar? Meus irmãos, a síndrome da Marta nos pegando. Então, vamos atentar para essa comunidade, tentar fugir dessas situações e tentar ser agradecido a Deus, porque Ele nos chama apesar de nós. Você pode repetir isso? Deus, diga após mim, Deus me chamou apesar de mim mesmo. Nabucodonosor não nos chamaria. Na verdade, ninguém nos escolheria, mas Deus nos chamou. E nos chamou para um projeto que os anjos almejaram fazer. Que privilégio nosso. Então, quando você diz que você não é a pessoa chamada, você está indo de encontro a Deus, dizendo: Deus, tu te enganou. Onde tu estava com a cabeça quando tu me escolheu? Ou então, tu não sabia quem eu era. Só que Deus sabe exatamente quem é você. Eu acredito tanto nisso, que eu sei que nenhum dos planos de Deus, não só pelo que a Bíblia diz, mas pela experiência também, que nenhum plano de Deus para nós vai ser frustrado. E quando você pensa que você saiu da rota, você está fora da rota, Deus já fez as promessas dele, já traçou o plano dele, considerando essa tua ideia de que você está fora da rota. E Ele vai fazer cumprir na minha e na sua vida, na vida da igreja de Quaraci, que está fazendo 90 anos, as promessas que Ele tem feito para nós hão de se cumprir. E Ele está contando conosco e sabendo que nós vamos fazer a obra que Ele tem colocado sobre os nossos ombros. Nós não vamos ser uma geração que vai decepcionar, não. Nós vamos cumprir o nosso papel. E se Ele não vier na nossa geração, a outra vai dar sequência à obra, porque essa obra é de Deus e nós, os escolhidos, somos de Deus. Levante a sua mão para glorificá-lo, glorificá-lo. Aleluia! Mas aí eu falei da questão da comunidade de Laodiceia. O tanto quanto você possa imaginar que Laodiceia é avessa ou inversa, a comunidade de Ageu talvez seja pouco. Porque a igreja de Laodiceia já sofre de um sentimento de que Deus vai estar na igreja, porque é a igreja de Laodiceia. Que Deus está, porque a igreja de Laodiceia faz, tem poder econômico, é uma igreja rica, poderosa.
Então Deus não vai deixar de estar num ambiente desse. Deus dá maior valor numa igreja que oferece um ambiente confortável para os seus membros. E se fosse nos dias de hoje, a igreja de Laodiceia seria uma igreja com poltronas quase que reclinável ao ponto de leito, entendeu? Você assistia o culto quase deitado, com centrais de ar poderosas, ambiente bem confortável, estacionamento com manobrista, mais do que a igreja de Deus lá do Carlito Paz, que é o modelo brasileiro do que é uma igreja confortável, né? Igreja das cidades, pesquisa que você vai ver. Mas não estou dizendo que uma é a outra, mas seria do conforto. Assim era a igreja de Laodiceia em aspecto de conforto. Mas o erro dela era achar que Deus estava nela por causa daquilo. Só que o olhar de Deus para a igreja de Laodiceia, rica, poderosa, cheia de visões, cheia de projetos de extensão, de crescimento, só gente intelectual. Deus olhava e não deu uma palavra motivacional, como deu para a igreja, a comunidade de Ageu. Lá Deus falou para encher a bola, para encher, para levantar o ânimo. Para a igreja de Laodiceia, Deus falou para baixar a bola. Aí eu queria que tu me emprestasse a tua mão e olhasse para o irmão do teu lado e fizesse assim para ele: o que é que Deus tem que fazer com você? Ó, faz assim para ele, ó. O que é que você está precisando que Deus faça contigo? É que Ele encha a tua bola ou que Ele abaixa a tua bola? Eu vou repetir aqui a fala de Santo Agostinho, que eu acho que eu já falei isso aqui. Mas perguntaram para Santo Agostinho do que Deus se ocupa depois que cessou os séculos criativos. Que na cabeça da pessoa, como Deus não tem mais nada para criar, então havia-se a necessidade de entender o que é que Deus anda fazendo depois que não cria mais nada. Ao ouvir a pergunta, ele respondeu sem pensar muito, sem titubear. Depois que cessaram os séculos criativos, Deus se ocupa de duas coisas somente: de abater quem se exalta e de exaltar quem se humilha. Não deixemos que passe, que permeie pela nossa cabeça a ideia de que nós temos em nós alguma coisa que atrai a Deus. Por amor da tua alma, não se coloca diante de Deus como alguém que tem poder de atração, porque em ti mesmo não há absolutamente nada que atrai a Deus. Tua riqueza, teu dízimo, tua beleza, tua intelectualidade, teus conhecimentos, tua idade, tua experiência, teu ofício, teu cargo,
Não. Temos a capacidade, por amor da nossa alma, produção do Espírito de Deus em nós, porque só Ele pode produzir isso, de nos colocar diante de Deus como pessoas que estão gratas por ter sido chamadas por Ele, mas conscientes que não há nenhum mérito em nós. É a graça de Deus, 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 é a graça de Deus. Aleluia! E aí, já deixando de falar de casa, templo, mas considerando-nos como casa de Deus, Deus quis habitar em nós. Deus quis, Deus escolheu habitar em nós. E Ele habita em nós. E a glória dele está em nós. A glória de Jesus enche a nossa vida. A glória de Deus enche a nossa vida, porque Ele quis assim fazer. A glória de Jesus não é mais uma coisa. A glória de Jesus não é mais fumaça, vapor, fogo, vento, não é mais terremoto. A glória de Jesus é uma pessoa, e essa pessoa é o Espírito dele, e nós somos templo desse Espírito, e ele habita conosco e habita em nós. Nós não sentimos só a presença dele, ele não só nos acompanha, mas ele está dentro de nós, porque nós somos morada dele, habitação dele. E isso é por causa da graça de Deus, não tem nada a ver com o nosso ouro, com a nossa prata, porque a prata é dele, o ouro é dele. O que a gente pode oferecer para ele é uma casa, e a casa que ele quer não precisa ser perfeita. A casa que ele escolheu é o teu corpo, é a tua alma. Fica em pé em nome de Jesus. Aleluia. Pedir para o Silvio nos ajudar. Eu queria um hino de adoração, para nós adorarmos a Deus. E aí, nesse hino de adoração, nós vamos pedir perdão a Deus por ter deixado de trabalhar, de fazer mais, por achar que é tão pouco o que a gente faz, de abrir mão. Isso aqui é profético, de abrir mão do que estava fazendo para Deus, porque nós encontramos alguém que faz melhor do que nós. Mas sabe o que Deus diz para você? Para você, a pessoa faz mais, mas não faz com tanta dedicação como você fazia. A pessoa faz mais em quantidade, mas não faz com mais compromisso do que você fazia. E aí você precisa pedir para Deus oportunidade de voltar a fazer a obra de Deus. Por outro lado, nós vamos refletir e de repente sentir a necessidade de baixar a nossa bola e de dar para Deus toda a glória que é dele, e nos derramar em gratidão por Ele ter nos chamado apesar de quem somos.
Que Deus nos livre do sentimento de soberba. Que Deus nos ajude a fechar o nosso coração ao sentimento de superioridade comparado a outros irmãos. Que o Espírito Santo trabalhe no nosso coração para que nós sejamos agradecidos. E eu quero ser agradecido com a pessoa que está do meu lado. Eu quero ser agradecido a Deus, porque Deus chamou a mim, mas também chamou essa pessoa que está do meu lado. Eu quero agradecer a Deus, porque Deus nos chamou como igreja para fazer o seu trabalho. E Ele sabe, que nós não temos ouro para oferecer. Nós não temos prata para oferecer. Aleluia. Oh, meu Deus. Desejo tenho de ser